Beleza, galera? Sexto ano, tranquilo? Então, eu vou trabalhar com vocês, galera, hoje o capítulo 3 e o capítulo 4, vou fazer uma revisão, um apanhado geral, e junto com essa atividade que eu tô, junto com essa aula que eu tô mandando para vocês, tá, que eu tô gravando nesse momento, vai uma listinha de atividade para que vocês possam realizar essa lista de atividade para revisar tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 da apostila 1, beleza? Tranquilo? Então, galera, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da teoria da evolução e da teoria do criacionismo. Qual a diferença entre essas duas teorias? Bom, a primeira teoria, que é a teoria do evolucionismo, acredita que nós, seres humanos, evoluímos, né, a partir de micro-organismos, né, bactérias, etc e tal, e até de chegar à origem, por exemplo, de sermos parentes bem próximos dos primatas, né? Que as pessoas falam, o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco, ele veio de um parente distante que acabou tendo uma questão de um processo que a gente chama de evolução e evoluímos para o que somos hoje. Por exemplo, o Homo sapiens, né? Eu até falei em sala de aula quando eu comentei isso com vocês, por exemplo, que diferencia, uma grande parte que diferencia a gente é a questão do raciocínio, né, das emoções, etc e tal, e principalmente o polegar, né, opositor à questão da mão, que faz o processo chamado pinça, que faz a gente pegar as coisas, que facilita muito a nossa vida também, tá? E entre outras características também, ok? Bom, então acreditava-se, no caso, através do estudo de Charles Darwin, que foi um dos principais, que o homem evoluiu dessa maneira, né? Ou seja, a partir de um parente próximo do macaco, que seria um primata, e até chegarmos à questão do que nós conhecemos hoje como Homo sapiens. E a teoria do criacionismo? A teoria do criacionismo é que quando não existia uma ciência para explicar tudo aquilo que a gente vive hoje, por exemplo, acreditava-se que nós fomos criados por Deus. Pessoal, mas qual está certo e qual está errado? Galera, olha só. Nesse caso, não tem teoria certa e teoria errada para vocês, tá? No caso da história, a gente vai aceitar, sim, a questão da teoria do evolucionismo, mas caso você tenha alguma religiosidade, né, alguma religião, então você pode acreditar na questão do criacionismo. Eu quero mostrar para vocês que existem essas duas, a questão do evolucionismo e a questão da teoria do criacionismo, beleza? Então era sobre isso que eu queria fazer esse primeiro bate-ponto, tá? Essa é a primeira abordagem em relação a essas duas teorias que nós conhecemos dentro do processo histórico. Criacionismo, que Deus teria criado tudo, né? O homem, a terra, as plantas, etc, né? E teoria do evolucionismo, que tudo começou a se evoluir a partir de micro-organismos até chegar num parente em comum nosso, né? Entre nós e os primatas, por exemplo, né? Os macacos, que você pode ver que tem muita semelhança em relação, por exemplo, à própria mão, né, pensar, etc e tal. Bom, partindo desse princípio, a gente vê várias coisas assim, que são muito, digamos, parecidas também, né? A questão do próprio ser humano. O ser humano, nós temos uma diversidade gigantesca, né, existindo no planeta Terra. Por exemplo, temos pessoas que nasceram na América, no continente americano, temos pessoas que nasceram no continente africano, na Europa, na Ásia, na Oceania. Qual a diferença básica em relação a todas essas pessoas? Idioma hoje, a questão da cultura, mas sempre foi assim? Então, inicialmente não. Então você tem um processo, por exemplo, que é a teoria da evolução também acredita nisso, que as pessoas começaram a se adaptar. Por que a pessoa, por exemplo, é chamada de pessoa negra, né, que vive na África, ela tem a pele mais escura? Porque ela se adaptou melhor com essa cor de pele naquela localidade. Porque as pessoas da Europa são pessoas mais brancas, porque se adaptaram mais em relação à pele branca. Porque, por exemplo, as pessoas que vivem na Ásia, eles têm os olhos mais puxadinhos, né? Porque aquelas pessoas se adaptaram melhor naquela localidade, naquela região. E isso usando sempre como base a teoria do evolucionismo, beleza? Então, por isso que eu sempre brinco, existe o quê? Mulher, homem, pessoa nova, velho, idoso, feio, bonito, baixo, alto. Então, tudo vem dessa questão da caracterização que a gente entende da questão do processo da própria evolução que vai chegar até onde nós existimos hoje, né? Aí a gente começa a estudar, por exemplo, os períodos da chamada pré-história. Só lembrando, né, que eu comentei em algumas aulas anteriores. O que é isso? Nós temos uma matéria que se chama história, ok? Ponto. Dentro da matéria história, nós temos uma divisão entre dois períodos da matéria história, que é a pré-história, e nós temos também a história. O que divide uma de outra, né? Eu vou ter a passagem da pré-história para a história quando eu tiver a invenção da escrita. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que só existia história quando fosse escrita, mas foi provado que não, né? Foi provado que na pré-história, por exemplo, tanto no período paleolítico
quando no período neolítico, quanto na Idade dos Metais, existiu sim história porque o homem fabricava e fazia a sua história. Ah, mas por que se chama de pré-história até hoje, né? Por causa da escrita? Então, isso é uma questão de uma convenção. Então, ainda existe essa questão dessa divisão. Dentro da história, nós temos, por exemplo, as pessoas que viviam no período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. O que seria isso, né? As pessoas que utilizavam materiais, né? Pedras que batiam uma pedra mais rígida e uma pedra menos rígida para fazer o quê? Ferramentas, como, por exemplo, ponta de lanças, objetos cortantes, né? Que se visse como, por exemplo, como uma faca para você matar um animal, cortar um animal, ou então cortar um pedaço de árvore, né? Etc e tal. Então, o que a galera do Paleolítico fazia? Essa galera do Paleolítico, eles não tinham moradia fixa. Eles eram o quê? Chamados de nômades. O que são esses nômades? Eles são caçadores e coletores. Eles vão viver numa região por um determinado tempo, pegar todo aquele alimento que tem naquela região, né? Caçar os animais que tem naquela região. Ah, esgotou ali, eu preciso ficar ali para sempre? Não. Eu não tenho residência fixa, então eu posso fazer o quê? Eu posso sair daquela localidade e ir para uma outra localidade. Ah, como assim? Por exemplo, eu moro de aluguel. Vamos supor que eu moro de aluguel. Eu moro nesse apartamento aqui hoje e eu tô feliz aqui. Só que daqui a 3, 4 anos eu não tô mais feliz aqui. Eu pego e faço o quê? Eu alugo o apartamento em outra localidade onde eu vou me sentir mais feliz, onde tivesse mais o quê? Mais animais, mais alimentos, para que eu possa usufruir dessa localidade. Bom, então, essa galera do Paleolítico ou da Pedra Lascada, só lembrando, eles são nômades e são basicamente caçadores e coletores. Quando eu tenho o início dessas pessoas se fixando em algumas localidades, eu falo que eu tenho uma revolução, né? Revolução agrícola. As pessoas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar a observar os ciclos da natureza, assim como você observa anualmente os ciclos do seu aniversário. E essas pessoas, elas vão passar a praticar agricultura. E além de praticar agricultura, elas vão fazer o quê? Né? Criar animais também. Então, eles vão sedentarizar. Eles vão ficar parados em uma localidade só. Tá bom? Então, com isso, você tem o quê? Uma mudança do Neolítico ou Idade da Pedra Polida, onde as pessoas vão ser sedentárias e vão criar também animais, ok? Bom, então essa é a divisão dos períodos da história. E tem a Idade dos Metais também, que é a questão da utilização do ouro, do cobre, do bronze, né? E do ferro, que eles vão usar ferramentas que vão ser mais resistentes do que as pedras lascadas e a pedra polida, além de durar muito mais tempo também essas ferramentas, ok? Aí, como é que essa galera também pode ser descoberta? Através do processo da história, já que na pré-história não existia escrita. A questão da investigação, do achamento, então do encontro, né, da questão de pedaços dessas pedras lascadas, das pedras polidas, dos objetos feitos de metal, além também de uma coisa muito importante que é da pintura rupestre. O que é pintura rupestre? Eram as pinturas que eram feitas geralmente aonde? Dentro das cavernas ou então em paredes próximas a cavernas que contavam o cotidiano dessas pessoas, né? Rituais religiosos, né? Da caça, da questão da cosmologia, do estudo dos astros. Então, durante muito tempo também, por exemplo, os historiadores acreditavam que essas localidades que eles desenhavam, os animais, desenhavam as pessoas, eram o quê? Que eram os caçadores, que eles aprisionavam a alma do animal. Eles acreditavam, né, os historiadores, que aprisionavam a alma do animal naquela parede para que pudesse ser muito mais fácil caçar. Hoje não sabe que não é isso, é como uma espécie de diário que eles contavam para ficar de geração em geração, mostrando como aquele conhecimento poderia ser utilizado em outras localidades por outras pessoas. Aí a gente vai ter o surgimento das primeiras grandes civilizações, né, que vão viver principalmente próximo aonde o ser humano tiver mais facilidade. Por exemplo, você não vai, você pode, claro, também fazer isso, mas você vai optar de morar, por exemplo, onde você possa ter mais facilidade para você ter acesso à escola, supermercado, farmácia, lazer, bar não. Você poder ir no restaurante, etc e tal. Então as pessoas vão escolher também localidades desses grupos que vão começar a se fixar, né, no sedentarismo, em localidades onde pudesse ter abundância de alguma coisa, ou seja, de muita riqueza, tipo, próximos aos rios, porque o rio você tem a água para você beber, né, logicamente, a água para você regar as suas plantações, para você dar para os animais, para você poder também pescar os peixes que tem naquela localidade. Então isso facilita muito, né? A primeira civilização, né, das primeiras civilizações, é a civilização da Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia,
que significa terra entre rios, né? Que era banhada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Pra você ter ideia, aproximadamente 70% dessa localidade, entre o rio Tigre e o Eufrates, hoje fica aonde é o Iraque. Essa galera, eles já são o quê? Uma sedentarização. Eles são pessoas que começam a ficar fixas numa localidade só. Então eles vão praticar o quê? Basicamente, agricultura, criação de animais, por causa da água abundância. Então a água vai ser o principal fator de fixação dessas pessoas. Só lembrando, eu excluo uma coisa com a outra, como assim? Quando eu tenho um período para as pessoas que vivem, por exemplo, no período paleolítico, elas passam para o neolítico no automático, galera? Não. Né? Da mesma maneira que você tem pessoas que viviam no campo e vieram viver na cidade, todo mundo que vivia no campo veio para a cidade? Não. Pessoas ainda continuam, por exemplo, vivendo no campo. Então você tem essa questão do paleolítico. Todo mundo que era do paleolítico passou para o neolítico? Resposta: não. Muitas pessoas ainda se mantiveram aonde? Na questão do período paleolítico, beleza? Só para lembrar que junto dessa aula de revisão do capítulo 3 e do capítulo 4 da apostila 1, tá indo uma lista de atividade para vocês, de exercício, de fixação, para vocês realizarem. Qualquer tipo de dúvida, eu vou estar disponibilizando o meu e-mail de novo, né, mais uma vez, novamente, de novo para vocês, tá? Né, juntamente no enunciado dessa atividade que vocês vão estar assistindo essa aula e posteriormente realizando a atividade, beleza? Qualquer tipo de dúvida, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos ou questionamentos, galera, entre em contato comigo através do meu e-mail. Valeu, brigadão, bons estudos!